É muito difícil falar sobre liderança numa empresa até cada um entender que ela precisa se liderar. Autoliderar bate de você ter coragem de reconhecer suas limitações, de reconhecer as suas habilidades, né, o que você precisa de melhorar. Para você liderar, você precisa conhecer quem você é. Se a gente não tem a plena certeza de quem nós somos, nós não vamos ser capazes de liderar uma outra pessoa ou um outro ser humano. O líder, ele precisa ter certeza de quem ele é, para depois ele liderar uma outra pessoa. Olá pessoal, eu sou o Philip Murdoch, bem-vindo aqui ao nosso podcast Fala Líder. O objetivo desse podcast é ajudar você com dicas de liderança, elevar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Meu objetivo pessoal aqui nesse podcast Fala Líder vai ter mais conteúdo por minuto do que qualquer outro podcast que você possa conhecer. Quero já aproveitar, pedir a você curtir agora, dar uma curtida agora. De repente você fala assim, mas como é que eu vou saber se eu gostei? Curte agora e vamos fazer um trato. Se você não gostar, depois você descurte, tá? Também quero encorajar você a já mandar, compartilhar os links aqui desse podcast para outras pessoas, para que elas possam também se aproveitar do conteúdo aqui dentro. É assim que nós podemos, vocês podem nos ajudar a alcançar mais e mais pessoas. Hoje, nós temos dois convidados incríveis, fantásticos. Os dois são pastores, mas além disso, ambos deles têm empresas de desenvolvimento de liderança, na área corporativa ou na área pessoal. Quero apresentar aqui vocês. Tati é pastora na Elan Church. Bom dia, Tati. Olá, pastor Felipe, e olá, pessoal que está assistindo a gente. É uma honra estar aqui. Obrigada por esse convite. Acredito que quando a gente fala, a gente é fluir de Deus, seja no corporativo ou seja na vida pessoal. Verdade. E eu, sim, tenho uma empresa de treinamento corporativo, onde a gente desenvolve toda a liderança e seus times para uma alta performance, desenvolvendo ali competências gerenciais e também de liderança. Então, é uma honra estar aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que eu faço e é um prazer. Muito obrigada. Maravilha. Também temos aqui com a gente o pastor Leandro. Leandro é pastor também da Elan Church, mas, Leandro, você também tem uma empresa onde você desenvolve liderança na vida de outras pessoas. Bom dia, Leandro. Bom dia, pastor. É um prazer estar aqui com o senhor, poder bater esse papo, né, sobre liderança, aprender um pouco mais, ensinar um pouquinho mais. Eu tenho certeza que nós temos coisas para cooperar uns com os outros e também com você que está nos assistindo. Fique ligado que eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa aqui para o seu avanço aí no seu negócio. Então, Tati, fala aí para a gente um pouco sobre a sua empresa, como é que você entrou nessa linha não sei se dá para compartilhar alguns dos seus clientes, o tipo de clientes que vocês têm. Fala aí para a gente. Claro, vai ser uma honra. Na verdade, ninguém sabe, mas eu fui forjada pelo meu pai. Acho que todo adolescente, né, jovem tem isso. Eu comecei na área da enfermagem, isso é algo novo, acho que ninguém sabe, né? Poucas pessoas, só as mais próximas. E como a grande massa da sociedade, eu precisei trabalhar para poder pagar o meu curso, ajudar dentro de casa, né? E também pagar condução, alimentação dentro da faculdade. E aí eu comecei a conhecer um pouquinho do mundo corporativo, pastor Felipe, e foi onde eu comecei a ver alguns desafios internos de comunicação, de contratação, de alinhamento entre o RH e os líderes que estavam na ponta realmente. Então tinha muito desafio no corporativo dentro dessa comunicação e eu comecei a me apaixonar. E aí, quando eu concluí a parte da enfermagem, eu fui para a área de RH, realmente estudar sobre pessoas, ver como funcionava esse mundo, e aí a paixão aumentou ainda mais. E aí eu fui para a especialização em PNL, em treinamento e desenvolvimento, fiz algumas especializações que me levavam para esse caminho, e eu fui entendendo que ali existia um propósito realmente de guiar pessoas, não somente ganhar o dinheiro, porque o dinheiro ele fica em segundo plano quando você entende o seu propósito. E juntando com o que eu fazia dentro da igreja, que era, de fato, cuidar de pessoas. Então, eu comecei a entender isso não só comigo, mas também dentro da minha casa, com o meu marido, né? Então, eu comecei a namorar muito nova, a gente noivou, tenho 12 anos de casado, hoje com uma filha de 8 anos, e isso é um sucesso para mim, Sim. Dentro do mundo que a gente vive hoje. Então, em alinhamento com a minha família, eu vi que esse, de fato, era o nosso propósito, de guiar pessoas. Foi quando surgiu a ideia da nossa empresa.
Só que a gente ainda não tinha dinheiro, como muito brasileiro hoje em dia. Tem grandes ideias, mas não tem a verba para poder fazer isso. Então, eu continuei Pura trabalhando. verdade, É muito verdade. E é muito desafiador empreender dentro do Brasil. A gente tem muitas taxas para pagar, quem empreende sabe disso. Mas a gente foi amadurecendo a ideia e eu fui trabalhando dentro de grandes organizações, fui líder dentro de multinacionais. Então, eu fui desenvolvendo isso e fui construindo, né, todos os processos, fui construindo, conhecendo pessoas. Então, hoje eu tenho uma rede de networking também, que ela é grande e muito é muito valiosa para mim, porque quando eu não sei, eu tenho um telefone de quem sabe. É mais ou Sim. menos isso. Isso é muito importante no meu ponto de vista. Então, tem 1 ano e meio que a gente fundou a nossa empresa, que é a Sem Consult, que a gente trabalha cultura, estratégia e mentalidade. E não é algo para a pessoa, é algo para a empresa. Então, a gente realmente leva esse fundamento de mudar a mentalidade. A gente treina média e alta gestão, onde a gente treina não só toda a diretoria, mas também a sua liderança, realmente desenvolvendo esses soft skills, que é comunicação, liderança. Então, a gente trata todo o caminho até chegar em seus times. Então, quando a gente chega nos times, a gente tem ferramentas específicas para que essa liderança trabalhe tanto feedback, a comunicação direta, o one-on-one. Então, a gente tem essas ferramentas específicas para eles trabalharem com a sua equipe, além deles realmente transformarem a sua mentalidade antes de chegar nessa ferramenta. Então, é um processo que a gente faz dentro dessas empresas de treinamento. Ó, Tati, tudo que eu preciso. Então, vamos conversar, pastor Billy. Leandro, fala aí, você também, você é pastor de igreja, mas também, além disso, você tem uma empresa de mentoria, é isso? Fala aí um pouco pra gente. Comigo foi muito louco como eu comecei a desenvolver essa questão de liderança, porque eu nunca me achei a pessoa mais inteligente, nunca me achei a pessoa mais capacitada, eu fui aquele aluno que passava na média, então eu falava assim, como eu vou ter sucesso na minha vida? Você foi melhor do que eu. Como eu vou ter sucesso, né? E foi através de uma leitura de um livro, de um psicólogo, que virou isso na minha mente, que é um livro Inteligência Emocional, que eu acho que muita gente conhece, do psicólogo Daniel Goleman, onde falou sobre justamente essa inteligência emocional, onde você se destaca mais. O que é isso? É controlar, é se liderar, a autoliderança. Então, eu desenvolvi essa mentoria, né, que é o método RODA, que é reconhecer, organizar, desenvolver e agir. Ela parte do indivíduo para o time, né, porque eu tenho uma máxima comigo, se eu não conseguir mostrar para as pessoas o que eu acredito, elas não vão acreditar no que eu acredito, na visão, no propósito, ou empresarial, ou ministerial. Então, eu tenho muito foco no indivíduo, fazer com que ele desenvolva essa autoliderança, porque liderar os demais, não vou dizer que é mais fácil, mas diante de uma visão, você consegue direcioná-los dentro daquela visão. Mas autoliderar bate de você ter coragem de reconhecer suas limitações, de reconhecer as suas habilidades, né, o que você precisa de melhorar. Então, eu foco muito mais no indivíduo para ele poder ter esse desenvolvimento, que foi o que eu passei. Né? Às vezes, eu vejo isso muito dentro do meu ministério, mas eu tinha uma empresa de reformas e construção, e eu apliquei muito isso e com muitas outras pessoas, e eu vi que, por que não? Eu ajudo de uma maneira voluntária, de uma maneira que é bem próximo, por que eu não posso fazer isso se tornar um negócio e ajudar ainda mais pessoas? Fantástico, fantástico. Uma das coisas que o Leandro falou, que eu concordo 100%, é muito difícil falar sobre liderança numa empresa até cada um entender que ela precisa se liderar. Então, você concorda com isso, Tati? Que nós precisamos aprender a liderar a nossa própria vida antes de começar a liderar outros. E é um processo. O que você diz sobre isso? Sim, eu concordo. E a gente sempre fala nos nossos treinamentos, quando a gente fala para líder, a gente fala que para você liderar, você precisa conhecer quem você é. Se a gente não tem a plena certeza de quem nós somos, nós não vamos ser capazes de liderar uma outra pessoa ou um outro ser humano.
Então, o primeiro é quem eu sou. Então, inclusive, a gente tem uma ferramenta específica onde a gente faz todo o mapeamento comportamental, todo o mapeamento da pessoa em si, inclusive a gente faz até um mapeamento de cores que agradam ou desagradam esse ser humano, esse líder, para que ele entenda qual é o benefício disso e transmita também para a sua equipe. Então, sim, eu concordo. E o líder, ele precisa ter certeza de quem ele é, para depois ele liderar uma outra pessoa. Você já encontrou pessoas que têm uma perspectiva delas mesmas superior ao que realmente elas conseguem executar? Eu imagino, se você lidera muitos empresários, a parte administrativa topo de uma empresa, às vezes você trabalha com egos fortes ali. Como é que você lida com alguém assim, com um ego forte, que talvez não pense que precise de ajuda? Talvez ele pense que são os outros que estão precisando de ajuda. Olha, isso é mais comum do que parece. Na realidade, eu sei que é muito comum. É muito comum. Eu parto do princípio, pastor Felipe e Leandro, de se você tem medo, exemplo, você vai andar de avião. Você tem medo de avião porque você pressupõe que ele pode cair. Então, o medo te traz uma insegurança. Então, se essa pessoa ela se acha muito além do que ela realmente pode fazer ou do que ela tem aquela competência, é porque ela tem escassez em alguma parte daquilo ali, referente àquele assunto. Então, eu sempre falo para os líderes, se você não confia na competência do seu liderado, é porque você já sofreu um desafio nessa área. Então, vamos voltar atrás, vamos fazer um mapeamento do que pode ser. Por que eu falo isso, pastor Felipe? Exemplo, eu tenho um cliente hoje, a gente tem um contrato de... Eu não posso falar o nome dele porque ele é grande, mas ele é muito técnico e ele tem muito conhecimento na área de tecnologia. Ele é muito técnico. Então, para ele ensinar aquilo é muito fácil, flui com muita naturalidade. Mas se ele for dar um feedback, se ele for orientar algum liderado dele, ele é extremamente grosseiro, ele fere as regras, inclusive da nova norma da NR1 que está agora, que precisa ser implementada em maio. Então, para a gente trazer isso para ele, a gente precisa trazer pautado ali em números, regras e leis. E ele consegue mudar? E ele fala que ele não tem esse problema, que a empresa dele funciona dessa forma e que para a empresa andar, ele precisa ser daquele jeito. Só que ele não entrega resultado tem 4 meses. A equipe está doente. Então, a gente fez um mapeamento de como essas pessoas estão. A gente tem uma ferramenta também onde a gente vê ali todo o ciclo, tanto do funcionário de vida, quanto também o mapa de clima, para ver como a empresa está. E a gente chegou ali do 0 ao 5, a empresa está em 2, dentro desse mapeamento de ciclo, onde os funcionários não conseguem entregar resultados porque estão doentes. É por conta do comportamento dele? Ainda não chegamos nessa definição, mas pode ser também por conta disso. Sim, sim. Leandro, eu imagino pessoas te procuram para mentoria. Por que elas querem uma mentoria sua? O que elas querem? Qual o objetivo delas? Eu acredito que tudo que as pessoas acabam vendo de uma forma externa, o resultado de algo, elas querem saber como você trilhou aquilo. O senhor tem uma caminhada e de vez em quando eu faço algumas perguntas bem objetiva, bem direta, como eu posso chegar aonde ele está. Não quero que ele tenha, mas eu quero percorrer esse caminho. E de alguma forma, a gente se torna uma referência ou espelhamento para alguém. O que eu gosto muito na questão da liderança, somos 2 pessoas falando do mesmo assunto e vamos alcançar públicos completamente diferentes. Talvez usando a mesma metodologia, mas vamos alcançar pessoas completamente diferentes. Então, eu acredito que as pessoas, às vezes, me procuram porque a maneira como eu comunico, a maneira como eu lidero, a maneira como eu gero novos líderes, atrai essas pessoas a elas quererem fazer da mesma forma. Então, eu acredito que é muito isso, que eles me procuram por conta disso. Então, um pouquinho diferente o nicho do nicho da Tati. Você trabalha principalmente com indivíduos que eles estão querendo a sua ajuda. Eu imagino, Tati, que você trabalha com indivíduos que
algum superior a eles contratou o seu serviço para treinar eles. Então, eu imagino que você, em alguns casos, tem uma dificuldade onde você está trabalhando com pessoas que não acham que precisam do seu serviço. Alguém contratou, ele disse, tá bom, vamos lá, Tati vai fazer um negócio aí, de perguntar qual é a minha cor favorita. E como é que você lida com alguém que não necessariamente valoriza o que você está trazendo? Como é que você conquista esse rapport, essa abertura no coração dessas pessoas? Sim, é exatamente verdade isso. A gente entra nas empresas porque um superior, né, ou o time lá de desenvolvimento acaba contratando a gente. E a gente enfrenta barreiras desses líderes, achando que a gente vai lá estabelecer uma regra que eles precisam cumprir, que não é isso que eles acham, porque todo mundo tem uma maneira melhor de liderar do que o seu chefe, né? Sim. Toda empresa passa por isso. Isso. Eu sou o rei ou a rainha da razão e meu chefe está completamente errado. Só que eles não veem que esse chefe, que esse líder já trilhou um caminho que eles talvez não tenham trilhado. E que ele consegue ter uma visão estratégica de enxergar lá na frente, coisa que eles ainda não conseguem enxergar. E como a gente enfrenta isso? É fazendo com que eles entendam que nós estamos no ambiente corporativo, nós não estamos no ambiente de casa. Primeiro, eles precisam entender isso. Porque a nova geração, eles querem falar que empresa é família, que empresa... Não, empresa é empresa. Empresa é empresa. Exatamente. Precisa ter um ambiente saudável, precisa ter uma comunicação clara, eficiente, porém, continua sendo empresa. Você está ali para entregar resultados, para ter alta performance e ponto final. Então, a primeira coisa é você entender isso. Eu não estou em casa, eu estou na empresa. E quando a gente fala de liderança, eu falo, cada um tem a sua essência e vai estampar a sua essência nesse ambiente. E vai trazer as pessoas com mais afinidade, menos afinidade, para perto de você. Só que a liderança, ela precisa ter uma empatia, e quando a gente fala de empatia, a gente tem muita distorção do que isso realmente é. Porque a empatia não é só eu me colocar no lugar do outro. A empatia é você compreender que você não pode se colocar no lugar do outro, mas ainda assim você ter competência e habilidade de colocar desafios na mão de quem tem as competências para lidar com esses desafios. Quando a gente fala de liderança. E quando um líder não consegue ter uma visão estratégica de pegar quem tem a competência certa para o desafio certo, ele destrói qualquer empresa. Então, para a gente quebrar esse gelo, a gente deixa muito claro, você não está em casa, você está numa empresa e com certeza a gente consegue ali quebrar esse gelo e dar um choque de realidade, falar assim, opa, eles não estão aqui brincando, eles estão para falar o que eu preciso fazer no trabalho e não estou aqui de férias. É fantástico. Uma das coisas, eu vou pedir aqui uma mentoria de vocês para mim. Uma das minhas fraquezas, e é exatamente o oposto do que muita gente imagina de mim, mas uma das minhas fraquezas é feedback. Minha natureza é querer encorajar as pessoas. Então, fantástico, você foi maravilhoso, e eu tenho um pavor de estar numa situação onde alguém vem me correndo com alguma coisa que ela está super feliz, eu acho que é uma porcaria, e aquela criança vem correndo assim com uma imagem que ela desenhou, toda feliz, olha o que eu fiz, papai. Aí mostra e o pai fala assim, isso aqui é uma porcaria, não dá para nem entender o que é isso. O que é isso? Quer dizer, eu me encontro em situações onde pessoas vêm e me mostram algo que eu acho que é bem sub o nível que elas deveriam estar produzindo, mas elas estão tão felizes e orgulhosas, e a minha tendência é falar assim, puxa, tá maravilhoso, eu nunca vi nada tão bom quanto isso, você foi fantástico, é só continuar desse jeito. Essa é a minha tendência. Tô certo ou tô errado? Você pode me ajudar, Leandro? Eu também tenho um pouco dessa fraqueza, eu não gosto de confronto, né? Eu não gosto de confronto. Eu não gosto de Ninguém confronto. imagina isso Eu de mim, acho mas que a grande maioria não gosta de confronto, que é o melhor ambiente possível, seja no meio corporativo, seja em casa, seja na igreja. A gente quer sempre o melhor ambiente possível. Mas eu entendo que se nós não tivermos esse confronto de uma maneira
com amor, né? A gente demonstrando com perguntas. Eu acho que a melhor maneira de conseguir fazer a pessoa enxergar, poxa, tá ruim, mas eu não sei como eu vou falar isso para essa pessoa. O que você acha? Como você acha que isso poderia ficar se você tivesse feito de outro jeito? Como você acha? Fazer ela pensar, fazer ela refletir. Eu acho que a melhor maneira de dar feedback e de confrontar alguém no sentido para não ofender é sempre fazendo pergunta. É o que eu faço bastante. Eu sempre faço pergunta. Eu amo receber feedback, mas eu dar feedback é a dificuldade para mim. Mas eu amo receber feedback porque eu sei que não é o elogio que vai fazer eu continuar avançando, mas sim o ponto de melhoria. Então eu sou muito claro com isso e eu tento explicar para as pessoas. Eu não vivo de elogio, porque se eu viver de elogio, na primeira crítica eu vou cair. Então, quando a gente desenvolve essa cultura de não tá bom e a gente continua, não, tá bom, tá bom, tá bom, no primeiro dia que você falar tá ruim, vai desmoronar tudo de uma vez só. Sim. Então, eu acredito que perguntas é o caminho melhor para a gente, né, fazer e dizer, ó, acho que poderia, você não acha que poderia ficar melhor? Você acha que você compraria ou aceitaria isso do jeito que tá? Eu acho que fazer refletir. Mas você não acha que às vezes a pessoa fala assim, eu acho que tá ótimo, eu nunca vi ninguém melhor. Eu lembro quando eu comecei a tocar violão, eu fiquei assim tão impressionado que eu estava conseguindo tocar uma música. E eu achava fantástico. Aí eu comecei a levar meu violão para tudo quanto é lugar. Aí eu percebi que eles não queriam que eu tocasse. Foi uma dura realidade. Eu pensava que eu era muito melhor do que os outros pensavam. E aí finalmente cheguei ao ponto de perceber que os outros achavam isso e eu aprendi algo com isso. Mas não foi divertido. E hoje eu tenho dificuldade em ser essa pessoa. Puxa, você toca muito mal, né? Eu tenho dificuldade em ser essa pessoa. O que você me diz aí para me ajudar nisso? Ou eu estou bem do jeito que eu estou? Ó, eu tenho uma situação engraçada, falando de confronto. Eu tenho uma filha de 8 anos, como eu falei aqui, e ela chegou da escola uma vez, falando assim, mãe, eu estou muito triste. Aí ela chorou. Minha melhor amiga, falou que eu tenho uma testa muito grande, mãe, eu tô muito triste, tô decepcionada. Porque ela usa palavras complexas, decepcionada. Falei, como é que uma criança de 7 anos, na época, ela usa decepcionada? Mas vamos lá. Eu falei, filha, vem aqui com a mamãe. Pedindo graça e domínio próprio ao Espírito Santo, né, no meu interior. Peguei ela, levei na frente do espelho, puxei o cabelo dela aqui assim para trás. Falei, filha, o que você vê no espelho? A sua testa é pequena? Ela não é grande. Eu falei assim, pronto. A sua testa é grande. Você pode mudar isso? Ela, não. Eu falei assim, então pronto. Então tira isso da sua cabeça. Fala, realmente Deus me fez com a testa grande, eu sou linda dessa forma. E acabou, nunca mais ela chegou chorando de casa. Então, eu sempre falo que fugir de confronto é sempre o pior caminho. Por quê? Não só para a pessoa não conhecer onde ela erra, mas a gente fica se corroendo por dentro, fala assim, poxa, eu podia ter falado, eu podia ter falado. Pelo menos eu, quando não falo, eu fico me sentindo, nossa, eu poderia ter falado, por que eu não falei, eu errei aqui. Mas, quando eu falo de feedback especificamente, pastor Felipe Leandro, o feedback ele precisa ser estruturado. O feedback por perguntas é super positivo, ao meu ver, quando é um feedback positivo, para você elogiar alguém e trazer o que ela poderia acrescentar no nosso meio com aquilo que ela fez de bom. Quando eu falo de um feedback negativo, que é o que a gente tem realmente dificuldade de dar... Feedback para corrigir uma ação, alguma coisa. A gente precisa trazer a situação, a gente precisa trazer o lugar e a gente precisa trazer uma estratégia de direcionamento. Precisa ter esses 3 pilares dentro de um feedback. Eu explico a situação, eu falo o lugar e estrategicamente eu aponto o caminho. Nem sempre esse feedback vai ser bem recebido de primeiro. Mas quando ou de segundo. Mas essa pessoa ela vai digerir essa informação e ela vai falar, poxa, realmente, aconteceu essa situação, foi nesse lugar e nesse horário e realmente não trouxe esse resultado positivo. Ela vai refletir porque você trouxe pontos específicos daquela situação que trouxe algum ponto ruim para a sociedade em si, né? Para aquele ambiente específico.
Agora, Então, o que é difícil é eu concordo com o que você falou, mas muitas vezes em uma empresa ou até dentro de uma igreja é difícil identificar a hora, a data, o que aconteceu, mas você identifica o estereotipo daquela pessoa, ou seja, uma série de várias ocasiões construíram uma perspectiva de outros diante de alguém e a pessoa construiu um viés na vida das outras pessoas que dificulta ela de avançar. Mas a pessoa trazendo feedback, muitas vezes é possível trazer um feedback negativo mesmo que você não tenha um exemplo específico? eu sempre falo que feedback negativo, ele precisa de situação, local e uma visão estratégica. Se você não consegue fazer isso, você vai estar no mundo das ideias. E essa pessoa não vai aceitar o seu feedback. E feedback negativo, ele precisa ser pontual e imediato. Errou, obviamente, no privado, feedback negativo sempre precisa ser no privado e, de preferência, com alguém de testemunha, alguém próximo que está também liderando essa pessoa ou que estava nessa situação. Tá? E você precisa ter esses 3 pontos para poder, e precisa ser imediato. Se você deixar passar, é como uma criança que coloca o dedo na tomada, depois ela não lembra que o pai chamou a atenção, porque ela ainda é muito nova, ela não absorveu essa informação, porque passou. Ela só vai lembrar se o pai pontuar ali na hora. Não pode botar o dedo aqui nesse lugar, porque você vai tomar choque. Se você falar depois, a criança, mas eu não coloquei o dedo na tomada. E quando um liderado ele erra, ele precisa ser pontuado imediatamente quando esse ponto é negativo, e com feedback estruturado. Eu estou me sentindo terrível. eu concordo com você, mas fazer isso... É desafiador. Eu acho que encontrar o feeling para isso que é o desafio. É o desafio. A gente pode usar de inúmeras ferramentas. Eu uso muitas ferramentas. Mas eu acho que o grande segredo, que eu acho que a Tati, ela tem isso, ela fala com tanta naturalidade, porque ela consegue, já detectou esse feeling na hora de fazer essas perguntas, na hora de pontuar de maneira certa. Mas eu acho que a maioria dos líderes, a dificuldade deles vou aplicar isso, eu vou desmoronar tudo, ou então vou ter o êxito total. E eu tenho uma máxima comigo, que pessoas diferentes são tratadas de forma diferente. Às vezes, eu posso fazer todo um modelo, mas não vai ter efetividade. Talvez pelo menos meu modo de ver, né? Às vezes, na pergunta, eu vou fazer ele fazer essa reflexão de que você sabe que você não está fazendo certo. Você sabe que não é isso que é para você fazer. Eu já tive situações de que teve que dar feedback recorrente e vem me apresentar algo e eu falei, o que você acha disso? Ele sabe que está fazendo errado. Então, por que ele está ainda com esse gatilho? Aí a gente começa a desenvolver outras coisas, porque existe um gatilho para aquilo novamente voltar a ele fazer novamente aquilo. Quando o senhor falou de tocar o violão, por que o senhor, eu fiquei pensando aqui, por que o senhor falou assim, eu tenho dificuldade de fazer isso? Porque alguém não teve a coragem, não teve os 3 pontos para poder falar assim, não tá bom, tá ruim. E assim, uma coisa que eu aprendi com o senhor, eu preciso estar cercado de pessoas diferentes de mim para me poder continuar melhorando. Então, eu preciso ter alguém que vai falar assim, não, eu te encorajo, nossa, tá maravilhoso. Como é que eu vou falar isso para ele que tá horrível? Mas eu preciso defender, não, tá ruim. Então, mas se eu tiver 2 pessoas, aí, puxa, você está dizendo que tá ruim, mas o fulano de tal disse que eu tô ótimo, você que tá errado. Você não tem assim... Por isso que eu concordo com o senhor, mas por isso que eu acho que a autoavaliação, a autoliderança, essa conscientização de você, as suas limitações. Você conhece limitações. Todos nós conhecemos as nossas limitações. A gente sabe o que a gente tem de bom, que está sendo desenvolvido, mas a gente sabe o que a gente tem de limitação. Então, beira uma loucura falar assim, não, mas ele está falando que tá bom, mas pô, você tem consciência que não mas tá. vou te falar que o pastor Felipe já fez a gente passar por isso uma vez. Pastor Felipe, quando a gente liderava o louvor lá na Igreja do Recreio, é muito engraçado, porque a gente tem as pessoas que são muito boas e tem as pessoas medianas. Eu era uma mediana, eu fazia porque precisava, tinha gente lá, não tinha, eu precisava fazer.
E aí a gente foi uma vez pontuar, né? Eu e Franklin, meu marido, a gente foi pontuar um grupo, falar assim, olha, não foi tão bom hoje o louvor, a gente anotou alguns pontos, mas o pastor Felipe falou que foi incrível. É isso Aí eu aí. falei, tá, gente, foi incrível, vocês fizeram o melhor de vocês, mas a gente pode melhorar nisso. E a gente pontuou, ficou tudo... Mas foi engraçado na hora, a gente deu boas gargalhadas. Exatamente. E por isso que eu acho que a igreja é o melhor lugar para forjar líder. E forja Sim, muito líder, muito forja verdade. líder. muito. Muito líder. Forja porque você tem um time voluntário, então você tem que aprender realmente ainda mais a se liderar para poder não ofender, porque tem como o seu cliente que você citou, você deu uma louca nele e fala assim, ó, manda todo mundo embora, eu que tô certo, manda todo mundo embora. Na igreja não, você tem que se forjar. Peraí, o que eu tô fazendo de errado? Sempre quando tem um resultado ruim no meu time, a primeira pergunta que eu faço, o que foi que eu cometi de erro? Qual foi meu erro? O que eu não passei de uma maneira correta para eles que eles não tenham resultado? Exatamente. Se você consegue liderar com eficácia voluntários, você vai liderar mais facilmente pessoas que você paga, né? E que todo mundo precisa de liderança, mas imagina liderar alguém que você não paga, ela chega ali, ela dá o suor, ela é corrigida, ela atura a dor de cabeça de ser liderada e indo ainda assim para ter o privilégio para trabalhar para você de graça, ela tem que dizimar. Então, aí você tem que ser muito bom, na realidade, para liderar uma igreja. Mas existe algo ainda mais difícil de liderar do que voluntários. Sabe o que é? O que é, pastor? Franqueados. Eles são muito difíceis de liderar. Muito difíceis. Você tem que ser assim, muito bom para liderar franqueados. Mas, Tati, você falou uma coisa que eu queria assim mergulhar nisso. Você falou que uma das coisas que a sua empresa faz é de ajudar a acertar ou forjar cultura. Eu não sei a palavra exata que você usou, mas e cultura é uma coisa que eu estou apaixonado em acertar a cultura nas organizações que eu tenho. E é algo que eu olho o tempo todo. E se escapulir é muita dor para acertar numa cultura. Imagino que você é contratada para entrar numa empresa que a cultura está toda desorganizada. Por onde é que você começa em acertar a cultura que está toda desorganizada? Quando a gente entra nas empresas, é engraçado que a primeira coisa que eles falam é, olha ali a nossa cultura estampada na parede. Está muito na moda nas startups, né? E aí eu falo, vamos lá, vamos rebobinar a fita. Ó, rebobinar é uma coisa antiga, né, gente? Quem é das antigas vai me entender. Os jovens não entendem, é só streaming. Quando a gente entra nas empresas, a primeira pergunta não, esquece o que está escrito na parede. O que os seus funcionários fazem quando você não está presente, você não gosta? Aí eles falam, essa é a cultura da sua empresa hoje. É isso que você quer? Porque a cultura é basicamente aquilo que seus funcionários fazem quando você não está presente. Essa é a cultura que está implementada na empresa. Você quer mudar isso? Aí essa é a pergunta. Qual é uma das coisas principais que você vê que as pessoas querem mudar na empresa delas? Princípios. Princípios? Princípios. Por exemplo, qual princípio? Qual deles? Exemplo. Os executivos não sabem os próprios princípios. Da própria cultura deles. Da própria cultura deles. Primeira a pergunta, quando a gente se trata do que eles querem quais são os seus valores e princípios? Fica um grande ponto de interrogação. Eu falo, tá, vamos lá. O que você gosta? Você gosta de pontualidade? Você gosta de comprometimento? E aí eu vou falando algumas palavras-chave e aí vem vindo a memória. Mas quando você faz perguntas, geralmente fica, deixa eu pensar, não sei, e fica nesse vazio eterno, sabe? Como se entrasse num vale do eco e não tem resposta. Então, não tem como criar cultura se eu não sei quais são os meus princípios, se eu sou fundador da empresa. Um dos princípios que eu gosto é ética de trabalho. Ou seja, se eu fosse definir o inverso disso,
seria preguiça. É algo que eu não gosto. Eu odeio gente preguiçosa. Eu Desculpa, não- Senhor, não posso odiar, mas é porque realmente, gente, mexe com a minha estrutura. Mexe comigo também. Tem como mudar? E, na realidade, preguiça é uma das coisas que espalha, né? Alguém vê alguém desleixado e ele começa a ser desleixado. Tem como mudar isso em alguém? Ou a solução é hit the road, Jack? Don't you come back no more, no more, no more, no more. Qual a solução para alguém assim? Tá, você não tem como mudar alguém preguiçoso. Ele vai ser preguiçoso porque é da natureza dele. Então, e geralmente o preguiçoso ele não quer mudar. Ele quer ser preguiçoso. Vai fazer concurso e trabalha para uma estatal. Exatamente. Tá bom. Só que, enquanto ele não passa no concurso, né, e a gente precisa do trabalho dele, a gente precisa entender qual o melhor lugar para ele atuar naquele momento dentro da nossa empresa. Inclusive, eu fiz um vídeo na minha rede social essa semana falando sobre habilidades e competências dentro de uma empresa para aquele colaborador desenvolver bem aquela função e ser produtivo. Eu fiz um vídeo especificamente sobre isso. Porque a gente está com um desafio, especificamente em startup, de que quando a gente entra, aquele colaborador ele é contratado para fazer X função. E uma semana dentro da startup, ou um mês, eles pegam e eles trocam esse colaborador de função, esse funcionário de função. E o desempenho dele cai, o brilho da pessoa cai, a pessoa nova dentro da empresa fica sem brilho, sem vontade, sem nada. E aí vem a preguiça por conta de desmotivação mesmo, não tem uma motivação interna ou externa, seja lá o que a gente quiser colocar. E quando eu falo sobre isso, eu falo, gente, vamos entender quais são as competências. Ele é uma pessoa preguiçosa. Mas o que ele faz bem? Ele faz bem, ele organiza bem uma planilha de números? Vamos colocar ele só para ficar aqui na gestão, só fazendo os PPTs de apresentação. Sim. E a pessoa fluiu. Ou seja, ele era obrigado a entregar esses PPTs para apresentação X horário antes da reunião. Ou seja, ele produzia, ele fazia. Ou seja, eu tirei uma pessoa inteligente de fazer o PPT e botei um preguiçoso lá fazendo. Ele entregava as demandas que eu precisava e ele fluiu. Eu não precisei contratar mais uma pessoa. Ele já era pago e ele já conhecia o serviço. E para mim, Leandro, a essência desse princípio é uma cultura pessoal de entregar mais do que é esperado. Né? Alguém preguiçoso identifica o que é esperado e ele entrega menos do que o esperado, mas mais do que seria necessário para mandar embora, ele fica ali naquela banho-maria de ser aturado ali. Mas a cultura que eu quero nas minhas empresas é pessoas que querem entregar mais do que é esperado. Como é que você... Tem como desenvolver isso em alguém? Ou isso é genético? Alguém eu acho que dá para jeito? desenvolver sim, porque eu acredito que o assunto principal que nós estamos falando, liderança, ela se aprende e ela é desenvolvida. Né? Enquanto a Tati estava falando, eu falei, é aí que eu entro. É aí que eu entro, nesse colaborador que o que acontece muito? Alguém que não se acha tão inteligente ou às vezes tem essa preguiça que realmente eu era alguém preguiçoso, hoje eu não sou. Então, não sou preguiçoso. Eu faço e quero entregar mais do que me pedem. Eu acredito que dentro dessa perspectiva que eu desenvolvo nele, é que eu sei que se você quiser, você consegue desenvolver. Você consegue deixar de ser alguém e se tornar uma outra pessoa. Porque foi o processo que eu passei. Não é uma fórmula mágica, como a Tati falou. Se ele não quiser e não querer deixar de ser preguiçoso, a gente não tem... A gente pode ter as melhores ferramentas do mundo, que se o cara não quiser mudar, ele não vai mudar. Mas a solução é o quê? Mandar embora? Ou mudar de posição, como ela falou, que a gente entende que ele é usar a palavra útil dentro do time com as competências que ele tem, mas para aquilo que você achou que ele ia fluir mais, ele não quer. Então, não, como eu não tenho um substituto, como eu não tenho alguém para poder fazer isso agora, eu vou continuar. Mas se for algo que prejudique a empresa, a Tati vai falar isso melhor do que eu acredito que uma pessoa pode contaminar todo o outro time e você ter um resultado péssimo por causa de uma pessoa. Então a solução
Sim, você já Passar foi. o cerol. Eu acredito que sim. É isso. Até porque eu acho que você manda um recado Para os outros. para os outros. Aham. Como se fosse ética. Eu tenho uma ética aqui dentro da minha empresa, então eu não vou aceitar alguém entregando o que é esperado só. E você acha que alguém que foi mandado embora, ela pode até receber o recado para ela? Será que alguém que foi mandado embora, ela pode crescer pelo fato de ter sido mandado embora? Então, tem dois tipos de gente que vai decidir com aquilo que acontece com você. Às vezes é inevitável o que fui mandado embora. Nesse caso, não é inevitável porque ela estava cooperando com isso. Agora, para a virada da vida dela, pessoalmente, vai ser como ela vai responder esse mandado embora. Vai se botar no lugar de vítima? Eu fui injusto, não gostam de mim. Infelizmente, a maioria da cultura dos brasileiros é assim, de que é sempre vítima não só no brasileiro, mundo todo. Eu falo porque eu ainda não tive a oportunidade de ir para fora. Mas é sempre se colocar no lugar de vítima. Eu prefiro olhar da maneira assim, esse lugar não era tão bom para mim, então eu acho que eu vou me esforçar para poder estar num lugar onde... Eu acho que tudo é questão de mentalidade. Por isso que eu trabalho muito no indivíduo. Quando a Tati falou qual é a cultura da sua empresa, o cara não sabe. Aí ela falou algo que é real. A cultura da sua empresa é quando você não está. Mas o cara quer exigir integridade, ele não é íntegro. O cara quer exigir pontualidade, ele não é pontual. Então, 1 Timóteo diz sobre isso. Seja exemplo para os seus fiéis. Então, seja exemplo para os seus liderados, seja exemplo para os seus colaboradores. O que você espera do seu time, o que você espera do seu liderado, você tem que ser o primeiro a fazer. Olha, a cultura da minha empresa é essa. Se tiver que fazer, eu vou fazer. Mas eu espero que todos sejam dessa maneira, porque essa é a cultura da empresa. Então, às vezes o cara está exigindo uma coisa que ele mesmo não está disposto a fazer. Então, deixa eu confrontar isso. Eu a princípio concordo, mas você está numa empresa, você é o patrão. Não é o meu caso. Eu chego o horário que eu quero, vou embora no horário que eu quero, eu tenho muita flexibilidade. O funcionário que me vê, ele fala, mas como é que é esse patrão aí? Vem quarta-feira de meio-dia a 1h32 e esse é o trabalho dele para a semana? Como é que a gente gera cultura de exemplo quando a gente não consegue ser exemplo ou não é um exemplo? Como é que faz isso? Porque eu não sou um bom exemplo para as pessoas que trabalham para mim. Mas o senhor construiu algo para chegar nesse nível. A maioria das vezes eu acredito que pode ser que a Tati enfrente muito isso. Normalmente são pessoas que estão começando ou teve uma ascensão um pouco mais rápida e pronto, agora eu quero gerar uma cultura na minha empresa que eu mesmo não me propus a fazer. Eu tenho certeza que o senhor hoje, para chegar meio-dia e ir embora meio-dia e meio, lá atrás o senhor fez muita coisa e falou, a cultura é essa, eu tenho que mostrar o caminho a ser percorrido. Se eu tiver, a Tati vai até falar um pouco melhor sobre isso. Eu acredito muito no seguinte, os papéis precisam estar muito bem definidos dentro de uma empresa. O que eu fui contratado para fazer e qual é a minha carga horária de trabalho. Primeiro, por mais que esse colaborador ele faça mais do que o horário, ele faça mais do que foi pedido. Isso precisa estar muito claro no papel desse funcionário, desse cara que foi contratado. Isso estando claro, ele já vai saber quem é o meu superior. Quando a gente fala de exemplo, não necessariamente a gente está falando de um horário de entrada e saída ou do café que se toma, né? De pontos pequenos que são tomados de acordo com o nível ou da carga de trabalho que aquela pessoa tem. Por exemplo, eu já fui de uma empresa onde eu ia de manhã, fazia uma reunião matinal e depois eu fazia a rota externa. E durante a minha rota externa, nem voltava para o escritório depois. Vinha para casa 14h, às vezes 13h, mas eu tinha entregáveis. Eu entregava aquilo que eu me proponho a fazer naquele dia. Sim. Então, esses papéis eles precisam estar muito bem definidos. Mas quando a gente fala de exemplo, quando a gente falou lá de cultura, eu falei, esse empresário ele não sabe quais são os seus valores, ele não sabe o que define a pessoa dele. Sim. Quais são os seus valores. Como é que ele vai ser exemplo?
E Sim. quer que os outros Ele se não tem definam nisso, como, que ele nem sabe. né? entendeu? Então ele não tem como definir se o colaborador está dentro da ética ou está dentro da cultura, porque ele não sabe o que ele precisa entregar de exemplo para esses colaboradores. Então, cultura começa identificando o que é a cultura e também começa identificando o que você gostaria que fosse a cultura. É assim que você começa a definir isso. Não, a cultura é definida primeiro quando você sabe dizer o que os seus colaboradores, o que os seus funcionários fazem quando você não está. Primeiro a gente precisa ver qual é a cultura atual. Essa é a cultura definida inicialmente. O que meus colaboradores fazem quando eu não estou presente. Essa é a cultura definida naquele momento. Depois a gente desenha a cultura nova que você quer para sua empresa. Sim. Mas a cultura atual é definida a partir disso. Como se fosse mundo real e mundo ideal. Exatamente. A cultura real é essa, mas a ideal é essa. Que eu Tati, quero. qual é a minha cultura? Vamos voltar aqui. O que seus colaboradores fazem que você não está gostando quando você não está presente? É isso, isso e isso. Olha, eles chegam atrasados, eles ficam o tempo inteiro no café de bate-papo, eles não entregam os números, precisa entrar em contato com 80 clientes, eles entram em contato com 50, dizem que não está tempo, que os clientes não atendem. Então, essa é a cultura da sua empresa hoje. Equipe de baixa performance, equipe que se comunica fora do horário ideal do trabalho, atrapalhando ali a produção, a produtividade, e uma equipe que não é pontual. Essa é a cultura da sua empresa hoje. E isso é a principal queixa das pessoas que te contratam? É essa cultura? Não, a principal queixa hoje nas empresas é a falta de alinhamento na comunicação entre times internos. A principal queixa é essa, e aí a gente volta no feedback. Toda vez que a gente tem problema para dar um feedback, ou a gente tem medo de dar um feedback, a gente tem que olhar para a nossa comunicação, se ela está íntegra e se ela é consistente. Vamos falar sobre outro aspecto de liderança, que é a palavra competição, né? Você falou sobre comunicação entre equipes. Às vezes existe uma comunicação tóxica entre duas equipes e às vezes é inspirado por causa de erros de formatação do relacionamento entre as equipes. O que você me fala aí sobre competição? Como é que você vê competição, Leandro? Eu vejo de uma maneira muito saudável. Quando se estabelece uma competição é porque se tem um alvo. Sim. E tendo esse alvo, a gente vai gerar essa competição para poder extrair. Por isso que eu sempre falo do líder pessoal. Você vai extrair o melhor que tem dentro de você que você nem sabe que você tem. E através dessa competição, claro que você não vai fazer coisas que você vai prejudicar outras pessoas, mas você vai descobrir ainda mais algumas competências que você acha que talvez não tinha, ou não estão totalmente desenvolvidas, e através da competição você consegue avançar. Então eu vejo que competição é saudável, Apesar de eu não gostar muito, Você minha não natureza, é competitivo? Não, a minha natureza eu faço assim, vai, deixa. Mas eu vi que isso era prejudicial para o meu crescimento. Interessante. Eu vi que olhando para você, eu nunca imaginaria isso. Não, né? eu não sou, natureza, eu não sou competitivo. Eu quero, sim, sempre fazer o melhor, entregar o melhor para que um todo seja beneficiado. Mas eu comecei a perceber que eu também tenho que gerar uma competição, porque eu tenho um alvo na minha vida, eu tenho um objetivo na minha vida. Então, se eu não me colocar em uma competição saudável, eu vou estagnar, eu vou parar. E Tati, você vê competição dentro do ambiente corporativo como algo negativo ou positivo ou inevitável? Como é que você vê isso? Inevitável. Porém, eu queria muito pensar como o Leandro, falando do corporativo, mas eu não posso pensar como o Leandro. A competição, posso dizer que 99% das vezes ela é muito prejudicial e muito agressiva nas empresas, mas ela é inevitável e ela é necessária. Na área comercial, quase que é o fator motivador de um ambiente comercial, não é não? Se tiver dinheiro envolvido, sim. Mas no comercial sempre tem, ou não?
Nem sempre. Você na área comercial, as pessoas são bonificadas por vendas e... Sim, na área comercial eu já peguei alguns casos, pastor. Inclusive, eu já trabalhei no comercial muitos anos, né? Já fui gerente de equipe comercial. E é muito competitivo. É muito competitivo, mas, por exemplo, trabalhei em multinacional, que o comissionamento era muito agressivo, mas quando se tinha, por exemplo, uma Black Friday, que é muito conhecido no varejo, né? Que a gente vende muito... eu tinha funcionários que dobravam o dia, chegavam 7 da manhã e iam embora 2 da manhã do dia seguinte, passavam um dia dentro do shopping sem ver suas famílias, e no final eles não eram remunerados a partir disso. Eles eram remunerados apenas pelo que vendiam. E se a Black Friday era um fracasso, eles ficavam desmotivados. Mas sim, é inevitável e no ambiente corporativo é necessária essa competição. Mas quando a gente fala de competição entre times internos da mesma empresa, precisa ter cuidado para que isso não quebre a produtividade num todo e pare de gerar dinheiro para a empresa. O grande exemplo negativo é 11 de setembro, né? A queda das torres gêmeas, tinha as grandes equipes do FBI, da CIA, que competiam e tinham informação que poderiam ter evitado aquela queda daquelas torres, mas por não compartilhar, eles não tinham a competição impedia eles de ajudar a outra equipe, que gerou um enorme fracasso do sistema de inteligência americana. Eu imagino que algo parecido com isso ocorre dentro de equipes. Às vezes, uma equipe organizacional, uma equipe de implementação de sistemas compete com a equipe de comercial e aí você já viu isso dentro de empresas? Já vi isso. Isso é muito comum, pastor. E aí eu volto lá. Quando a gente não tem o direcionamento claro do que precisa ser feito, ou seja, eu não tenho líderes alinhados com o que precisa ser feito e com uma visão estratégica muito clara do que precisa ser entregue, o meu time acaba sofrendo com isso e acaba gerando uma competição. Ou até mesmo líderes com medo de sofrerem retaliações do seu superior por não entregar um número, acaba pressionando demais o seu time, que acaba prejudicando ali uma outra equipe interna que está trabalhando com o mesmo objetivo final. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de liderança, porque o time é o espelho dos seus líderes. Sim, sim. Então, se o líder não tem essa visão estratégica muito clara do que precisa ser entregue, claramente a sua equipe também não terá. Exatamente. Uma das coisas que eu percebi em líderes de equipes, um líder de equipe ele está numa gangorra, né? Ele tem dois lados. Um lado ele vai ter que entregar resultado para o superior dele, que é produzido pela equipe, e o outro lado ele quer manter a equipe de uma funcional, boa, estável, para poder continuar entregando resultado. E às vezes essas duas coisas competem uma com a outra. Quando o líder da equipe pressiona demais para entregar um resultado, ele pode acabar matando a galinha dos ovos de ouro, né? Porque ele perde o respeito da equipe, porque o único foco dele está no resultado. Você já viu algo assim? Já, e isso acontece dentro de igreja com pastores? Acontece. Por isso que eu vou sempre falar do que, né, eu acabo acreditando mais. Por isso que eu acho que essa autoliderança ela é importante demais. Porque a pressão que eu recebo, um líder emocionalmente inteligente e alguém que se conhece, ele recebe uma pancada, ele filtra e ele não manda da mesma forma que ele recebeu a pancada para lá. Muito bom. Tem o livro Responsabilidade Extrema. Enquanto eu estava falando, eu lembrei de um caso sobre liderança que eles trocavam os líderes com as equipes para ver quem ganhava uma corrida de bote. Conta essa história. Você lembra da história? De bote. Então, tinha uma equipe que era muito boa, né, com um líder, e tinha outra equipe que não era muito boa com outra equipe, e eles fizeram um rodízio. E no final da história, eles descobriram que uma equipe era muito boa, mas o líder era ruim. E a outra, a equipe era ruim e o líder era muito bom. Então, às vezes, a culpa, a maioria das vezes, é do líder, sim. Mas, às vezes, você também não tem um time bom. Eu vejo isso muito no futebol.
Você vê quando o cara é muito bom, quando ele pega um time mediano para baixo e consegue fazer esse time performar. É o seu limite desse cara aqui. E ele vai entregar o melhor que ele tem. Pelo amor de Deus, gente, sou vascaína. Ah, Esse exemplo não foi tão bom. Então eu acredito que dá, assim. Deixa eu contar, aquela história é fantástica, né? Dos Navy SEALs, Navy lá nos Seals, Estados Unidos, o treinamento deles envolve um bote. Aí eles têm que tirar o bote do galpão, atravessar um morro enorme, levar até o mar, e aí remar 5 quilômetros em volta de uma baía, voltar, carregar o bote e colocar de volta e secar ele e botar de volta no galpão. Isso é assim, exaustivo, demora mais ou menos 3 horas, e aí eles faziam isso em equipes para ver qual é a equipe que ia vencer. Aí a primeira equipe saía, fazia, a outra equipe competia, e a segunda equipe sempre chegava em segundo lugar, e toda vez que chegava em segundo lugar, mandava fazer de novo. Imagina fazer 3 vezes, 9 horas de trabalho assim, exaustivo, para você tentar ganhar um ou 2 minutos de vantagem, aí terrível, faz de novo. E aí o líder da segunda equipe, que estava sempre chegando em segundo lugar, falou assim, puxa, o problema é minha equipe. A gente não está ganhando porque vocês são preguiçosos. Rema, seu vagabundo! Rema, seu vagabundo! E aí os líderes dos Navy SEALs falaram assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos trocar só o líder, a equipe fica a mesma e vamos ver o que acontece. E é incrível que o barco que sempre ganhava começou a perder, porque o líder foi trocado. Não era a equipe, era a capacidade do líder em motivar. Então, é a essência daquele livro, Responsabilidade Extrema, é essa história, e é uma história, assim, fantástica, e é uma história que traz a responsabilidade para nós como líderes. Eu acho que muito, muito importante líderes entenderem que, no final das contas, é a responsabilidade deles. É o que eu tento puxar para mim, e é o que eu tento falar com as líderes de equipe. Muito do que nós fazemos em igreja eu lidero líderes de equipes, né? Você é um líder de uma incrível equipe que você, né, plantou uma igreja agora, o que é 2 meses? Vai fazer um mês hoje. Fez um mês anteontem, 14. E a sua equipe, o pessoal está remando esse bote bem? Tá remando comigo. De vez em quando você tem que, dar uns alertas, dar uma motivada, dar uma encorajada, dar uns feedback, entendeu? Para poder continuar fluindo. Você tem como mudar a perspectiva de um líder que sempre bota a culpa na equipe dele? E você tem como fazer essa virada de chave na cabeça desse líder? Isso é possível? A gente falou aqui um pouco antes sobre a pessoa querer mudar, dela saber que precisa. Isso. Eu acho que isso é o ponto principal. Esse líder, ele quer mudar ou ele acha que tá bom daquele jeito e que funciona? Primeiro ponto, a gente precisa ver isso, né? Mas sim, muitas vezes o que eu encontro, se esse líder está inserido em uma cultura onde a desculpa dele reclamar dos liderados dele é aceita, ele nunca vai mudar. Ele não vai mudar. Então, precisamos gerar nas nossas empresas ou igrejas uma cultura que puxa para o próprio líder, né? Por isso, é baseado nessa história que a gente faz mudança de líder, a gente faz essa mudança o tempo todo de liderança. Tem alguns pontos que a gente precisa ver, né? Se esse líder está cansado, se não, a gente precisa também prestar atenção nisso, porque tem fatores externos que acabam afetando o psicológico, o físico, o emocional, e esse líder acaba trazendo, não deveria, mas acaba trazendo, nós somos humanos e nós vamos errar em algum momento. Pode ser o melhor líder do universo que ele vai errar, ele vai falhar em algum momento. Então, a gente precisa ver se fatores externos tá levando esse líder a ter comportamentos inadequados ali com a sua equipe. Mas, fora isso, eu acredito que o desenvolvimento faz muito parte disso. O quanto eu leio, o quanto eu me especializo, o quanto eu quero aprender sobre pessoas, quais são as personalidades com quem eu trabalho, com quem eu estou ali no dia a dia. Tudo isso vai trazer para esse líder mais clareza a respeito de pessoas e como ele pode lidar com essas pessoas. Então, esse líder ele precisa ter a consciência de que eu preciso
me atualizar, eu preciso criar competências que hoje eu não tenho, e isso só vai vir através de atualização, de estudo, de fato. E aí parte do nosso papel como empreendedor levar isso para esses nossos líderes, ou ele mesmo buscar, porque não só o empreendedor precisa dar algo de mão beijada, ele também precisa querer a evolução dele mesmo, não só para dentro do trabalho ou da igreja, mas para a vida no dia a dia. Então, eu acho que precisa haver uma balança e um equilíbrio dentro disso. O quanto eu dou e o quanto ele quer e o quanto ele busca. Então, é uma balança e isso precisa ser muito bem pesado. Fantástico. Estamos chegando aqui no final do nosso programa, mas eu queria tirar alguns minutos aqui e ouvir de vocês o pitch aí da sua empresa, da sua mentoria, né? O que é que você tem, quem é que é o seu cliente e por que eles deveriam contratar você. Dá um pitch aí do que você fornece. Bom, eu forneço a mentoria, né, ou ela em grupo ou individualmente, onde eu tenho ela 3 níveis, né, o nível Essence, o nível avançado e o nível Premium, que desenvolve esse líder na natureza meu foco, meu principal são pequenos e médios empreendedores, porque eu passei por esse processo quando a minha empresa começou a crescer. Então, o meu foco principal é nesses indivíduos, e eu acredito muito no empreendedorismo, eu acredito muito que essas pessoas, esses líderes, esses empreendedores desenvolvidos, sabendo quem eles são, sabendo o propósito que eles têm, o quanto que eles podem impactar outras pessoas, com essa clareza dentro deles, vão ajudar muitas outras pessoas. Então, o meu trabalho é trabalhar com esse indivíduo, desenvolver ele e fazer ele até ele enxergar que, olha, você tem algumas habilidades que você pode tornar isso, talvez você tenha um negócio, mas você tem uma habilidade que você pode tornar essa habilidade no seu negócio. Esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa no telefone e eu pesquisando, eu falei assim, você sabia que o que tem mais procurado hoje em dia são mentorias sobre finanças e gestão de negócios? E você é muito bom nisso. Ele falou, vou pensar nesse poder fazer esse negócio. Então, é isso que eu tento despertar nos líderes para eles poderem avançarem e se desenvolverem, né, que eu acredito que através da liderança pessoal, ele consiga ter uma equipe coesa, uma equipe sólida e que seja reproduzível para poder avançar. Que legal, legal. Tati, dá um pitch aí dos seus serviços, da sua empresa. Eu sempre pergunto, você empresário empreendedor, quer sair do operacional? Então, o seu lugar é com a gente, porque a gente realmente forma líderes para que a operação fique em mãos seguras e confiáveis e competentes para que a alta performance ela seja desenvolvida. Então, se vocês quiserem lá, só acessar o site semconsult.com.br ou o meu site pessoal, tatianeviana.com. Você vai ver as habilidades que eu treino, não só como palestra dentro de eventos corporativos, mas também me chamando para aplicar treinamento junto com a minha equipe dentro da sua organização, aí treinando a sua média e alta gestão para realmente adquirir competências gerenciais, competências de liderança, para guiar um time para alta performance, realmente entregando resultado e botando dinheiro no bolso, que é o mais importante para qualquer empresário brasileiro. Então, só chamar a gente. Fantástico, fantástico. Últimas considerações, assim, se você tiver assim, uma pepita de ouro, de uma dica de liderança, última dica de agregar valor aqui aos nossos ouvintes, o que você me diz aí? Bom, eu carrego algo comigo que eu quero que você vai entender. Eu carrego 3 Is comigo, que é ser intencional, interessante e interesseiro. Intencional, eu preciso ser intencional em tudo que eu estou fazendo com clareza. Ninguém constrói nada grandioso de uma maneira por acaso. Preciso ser intencional naquilo que eu quero construir. Interessante, você precisa ter algo de valor, você precisa agregar alguma coisa na vida das pessoas para que essas pessoas ela comprem a sua ideia como seu negócio, como sua liderança. E o interesseiro, que a maioria das vezes a gente entende isso como uma forma pejorativa, mas é assim, eu tenho interesse sim de ajudar pessoas, elas transformarem, elas avançarem, elas se desenvolverem e continuar crescendo. E a última coisa que eu queria deixar para vocês aqui é que breve, está saindo meu livro, 21 dias de liderar de dentro para fora, da insegurança à liderança. Então, onde você vai percorrer ali, nesse livro ali, para você sair desse lugar de insegurança e liderar com êxito. E como é que alguém vai comprar esse livro? Ele vai estar disponível digitalmente a princípio e depois ele vai ter físico. Fantástico, né? Eu quero um livro desse. Ótimo.
Tati, últimas considerações, se você tivesse uma pepita de ouro para agregar valor aqui aos nossos ouvintes. Uma dica que eu sempre dou, gente, não existe resultado sem pessoas saudáveis. Então, você não é responsável pela dor de todos, mas você é responsável como líder pelo ambiente que cria e promove um ambiente que não é saudável. Então, preste atenção se você é líder e desenvolva habilidades que você precisa para liderar pessoas, assim como compreender e entender um pouco mais sobre elas. Então, se desenvolva, porque não existe alta performance e resultado com pessoas doentes, sobrecarregadas e com um líder realmente, com a palavra muito conhecida hoje em dia, tóxico, que isso existe. Então, essa é a minha dica. Então, já segue lá minha rede também, né? Posso falar aqui, né? Tatiane Viana Oficial, minha rede é verificada, você vai me achar fácil, só tem eu lá no Instagram e também no YouTube. Todas as minhas redes, a Tatiane Viana Oficial, só seguir lá que você vai ter mais conteúdos e mais dicas como essa. E tem também o meu e-book, livro, lá na Hotmart, que eu falo sobre uma liderança servidora. Porque um líder, ele não vem apenas para comandar e para dar ordem. O líder, o principal papel do líder é servir o outro. Se você é líder e não tem o propósito de servir a outras pessoas, você vai fracassar na sua liderança, obviamente. Então, sirva os seus liderados, porque com isso eles vão ter o prazer de trabalhar junto contigo e também para você. Então, está disponível no Hotmart, Liderança Servidora, um livro surpreendente com exemplos também que eu faço dentro das empresas. Fantástico, que conversa incrível, né? Que conversa fantástica. Tenho certeza que esses assuntos ajudaram todos aqui. Eu quero ajudar você, continuar ajudando você. Então, curta aqui esse podcast, compartilhe com outras pessoas. A minha oração de verdade é que as dicas aqui desse podcast Fala Líder ajudem você a se tornar o líder que todo mundo quer seguir. Que ajudem você a se tornar a pessoa, um líder melhor, para que você possa ajudar mais e mais pessoas. Pessoal, obrigado por assistir. Novamente, o nosso podcast sempre sai quartas-feiras, 10 da manhã, tanto aqui no YouTube, quanto também aqui no Spotify. Até a próxima!